Boa noite, irmãos. Vamos terminar Atos capítulo 19 hoje. Semana passada a gente introduziu aqui, a história da chegada de Paulo na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso. Nós falamos sobre aquelas outras pessoas que haviam se convertido pela pregação do João Batista e nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. E aí, no final das contas, a gente terminou até o verso 19, referenciando aquela história que eu falei que é uma das histórias mais legais que tem aqui no livro de Atos, daquelas pessoas, aqueles exorcistas ambulantes que estavam tentando usar o nome de Jesus para expulsar demônios, até que um endemoniado lá voou neles, deu uma surra nos irmãos lá, pegou 2 deles, largou eles sangrando e praticamente pelados, debaixo da seguinte argumentação, falando, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem que é Paulo, agora quem que são vocês, Então nós chamamos a atenção com relação a esta necessidade de coerência na nossa caminhada do Evangelho, no sentido de que a gente não apenas conheça a Deus, mas de que a gente seja conhecido dele, Hoje nós vamos fazer do verso 20 até o final do capítulo, até o verso 41, e pedir para o Rafa ler para nós então. Está engatilhado aí? Agora é o 20, viu, Rafa? Capítulo 19, verso 20 até o verso 41. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos,
nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. É isso aí, muito bom, meus irmãos. Então, voltando lá no verso 20, né? Lembrando que na semana passada a gente terminou com o pessoal dando um grande testemunho a respeito da mensagem que ouviram e dessas demonstrações sobrenaturais, né, do endemoniado atacando a pessoa que tentava usar o nome de Jesus sem ter uma relação com Jesus. Aí o verso 20 introduz o texto que a gente vai trabalhar hoje, né, meus irmãos, com uma referência muito interessante. Diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E quando eu estava lendo isso daqui, eu estava pensando em algumas perguntas que nos seriam naturais. Se a gente imaginar a igreja dos nossos dias e nós imaginarmos que há um desafio de fazer com que o caminho do Senhor seja conhecido, com que a graça de Deus seja manifesta através da nossa vida, toda vez que a gente pensa na missão de Deus que é dada à sua igreja, algumas perguntas sempre vão aparecer, do tipo assim: o que nós podemos fazer? Qual estratégia nós vamos usar? O que a gente pode aí fazer um evento, organizar, criar um modelo de crescimento, o que nós podemos fazer para essas coisas todas acontecerem? E o testemunho que a gente tem aqui do verso 20, Atos 19 e 20, é que na verdade a palavra do Senhor crescia simplesmente porque os discípulos estavam fazendo a mesma coisa que eles já vinham fazendo há muitos anos. Eles viviam essa verdade e eles pregavam essa verdade um a um, devagar. A estratégia era estar nos lugares onde as pessoas estavam. A estratégia era viver esse evangelho de uma maneira intensa. Naturalmente, as pessoas iam sendo acrescentadas à fé, à medida que lhes fosse concedido conhecer, receber do Espírito Santo, e o testemunho de natureza sobrenatural daquilo que Deus fazia, falava por si mesmo. Não precisavam aqui de muitas pessoas para ficar debatendo com aqueles que se opunham à fé. Muito pelo contrário, até porque você ficar discutindo religião em uma época onde as pessoas são muito religiosas, as pessoas possuem, pela influência romana, né, praticamente assim, centenas de deuses, você sempre vai estar arrumando confusão. Os cristãos começavam sempre por um ponto de empatia. Então, se os judeus creem no mesmo Deus, eles apenas não conhecem a revelação do Cristo, né, do Messias que vem na pessoa de Jesus. Então eles começam através de um ponto comum na cultura e a partir dali eles anunciam o Cristo. O restante das pessoas, os gentios, são quase que um efeito colateral, que querendo ou não, abraçaram até de maneira mais audaciosa essa fé do que propriamente os judeus. Os demais povos, a gente não vê uma incursão muito organizada nesse sentido, de tipo assim, vamos chegar num lugar e vamos ver aí quais são os deuses desse povo, as religiões, vamos lá desconstruir tudo. Parece que o entendimento dos discípulos aqui vamos viver a verdade, vamos pregar a verdade, vamos começar com os pontos comuns que nós temos na cultura e o resto Deus vai fazendo, Deus vai trazendo aqueles que quiser trazer. Então a palavra do Senhor crescia e poderosamente prevalecia, né? E isso não é um mérito necessariamente da estratégia, isso não é um mérito do esforço humano, isso é um mérito das próprias virtudes de Deus que encontram espaço na vida destes homens aqui. Eu acho importante a gente refletir sobre essas coisas, porque nos nossos dias há sempre essa tentação. O que nós podemos fazer para que Deus seja conhecido através da nossa vida, do nosso testemunho? Enquanto que a pergunta correta deveria ser quem nós devemos ser. Como nós podemos nos comprometer com essas verdades a ponto de isso transformar a nossa vida, de forma que as pessoas olhem para nós e reconheçam a palavra de Deus e o poder de Deus agindo na nossa vida. A gente falou aqui anteriormente, né, nos capítulos anteriores,
sobre como o apóstolo Paulo tinha uma missão de ensino que, se você parar para pensar, é muito pequena. Paulo trabalhava durante o horário comercial e no seu horário livre ele ia lá para a escola lá do sujeito lá, que eu esqueci o nome dele agora. Vocês lembram o nome dele? Tirano, isso mesmo. Ia para a escola do Tirano, que não era Tirano, era o nome dele mesmo, né? E começava a ensinar o evangelho para aqueles que queriam ouvir. E durante muitos anos ele fez isso daí. Naturalmente o fruto apareceu, sem nenhuma outra estratégia muito específica, né? Então a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Verso 21. Cumpridas todas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Aqui, meus irmãos, a gente vê Paulo discernindo no seu espírito, e isso provavelmente é algo que o acometeu de uma forma tão poderosa que ele compartilha isso com os irmãos. O que eu queria chamar a atenção é que, primeiro, que isso está registrado por Lucas, que é quem escreveu Atos. Então o Paulo tem que ter externado aquilo que no seu espírito ele é capaz de discernir. E segundo, que espírito está escrito com letra minúscula, o que quer dizer que ele está discernindo no seu próprio espírito. Nós não estamos falando aqui de uma revelação externa, de algo que o Espírito Santo está trabalhando na vida de Paulo. Paulo entende que a sua jornada, ele vai ter que passar ali por aquelas regiões, né? A Macedônia e a Caia, mas ele começa a compreender que Deus está levando ele por um caminho que vai fazer com que ele chegue em Roma. Curiosamente, esta é a grande temática do livro de Atos, né? O livro de Atos é sobre como então a igreja primitiva, em uma das suas expressões, sai da Judéia, vai até os povos considerados pagãos e depois termina o livro de Atos com Paulo chegando em Roma, né? Depois de ter sido aprisionado, sofreu um naufrágio, aquela história toda que a gente ainda vai acompanhar para frente. Então, a grande história é essa. Mas aqui Lucas vai dando a entender que Paulo já havia entendido no seu espírito que Deus havia chamado ele para ir para Roma. Então tem que ir para Roma. Roma é a capital do mundo na época. Roma é a capital do império. E ele compreende que ele deve estar indo para lá. Uma coisa que a gente falou aqui também no capítulo 18, se eu não me engano, é que a gente já ouve falar a respeito de alguns cristãos vindos de Roma. Então Paulo não é o que leva a igreja para Roma. A gente falou de Priscila e Áquila, que são pessoas que vêm de lá. Então nós não sabemos em que circunstância a igreja foi estabelecida em Roma, mas nós sabemos que Paulo posteriormente vai para lá e ele começa a ser mais uma dessas referências na cidade de Roma, tá? Então é isso que é o discernimento que Paulo começa a ter a respeito do seu futuro ministerial. Ele planejava passar pela Macedônia e pela Caia, e a gente vai entendendo o porquê quando a gente vai lendo as demais cartas paulinas. Qual é o propósito dessa viagem? Lembrando que ele está na sua terceira viagem missionária. Se você ler o capítulo 8 de 2 Coríntios ou ler o capítulo 15 de Romanos, você vai entender que esta saída de Éfeso, passando pela Macedônia e pela Caia, Paulo está fazendo para arrecadar dinheiro para ajudar os irmãos que estão passando necessidade na Judéia. Então tem alguns elementos históricos aqui que muitas vezes passa desapercebido. Muita gente às vezes lê 2 Coríntios, capítulo 9, né, que fala lá assim, olha, aquele que oferta, não faça isso por necessidade, mas faça isso de todo coração, porque Deus ama quem dá com alegria, e o pessoal pega esse texto e acaba usando ele para falar de dízimo. E na verdade a história não é essa, não é disso que lá em 2 Coríntios o apóstolo Paulo está tratando. Do que ele está tratando? A igreja de Jerusalém é a igreja que a gente começou no capítulo 2 de Atos, testemunhando que os irmãos iam lá e, na medida da necessidade das pessoas, vendia até mesmo seus bens para que pudessem ajudar os irmãos. Então pensa que prosperidade é essa, que o pessoal está abrindo mão até mesmo das suas propriedades em favor dos irmãos. Só que se passaram aqui algumas décadas, e à medida em que essas décadas se passaram, houve alguns reveses. O revés que houve na região da Judéia é que sobreveio uma grande crise econômica, uma grande fome sobre a região.
a ponto dos irmãos se tornarem pessoas que agora não tem mais o que repartir, não tem mais onde cortar na carne para ajudar quem está passando por necessidade, porque estava todo mundo passando por necessidade. E se esta igreja acabou abençoando de maneira tão prática, né, não apenas com ensinamento, mas também com os missionários, com recursos e tudo mais, para que as outras igrejas existissem, Paulo agora compreende que há uma responsabilidade dessas igrejas em levantarem ofertas para ajudarem os irmãos lá da Judéia. Então agora o Paulo está trilhando um caminho contrário. Ele vai passando nas igrejas, coletando uma oferta especial para que possa ajudar lá. Então por que esse texto de 2 Coríntios capítulo 9 não está falando de dízimo? Porque qualquer contribuição que se pareça com o dízimo, no sentido de uma contribuição regular, isso aí é algo que já era natural na vida da igreja. É algo que já acontecia. O que o Paulo está falando é de uma contribuição extra mesmo, é mais. É assim, agora que vocês já cumpriram todas as obrigações estabelecidas entre vocês como igreja, eu estou querendo chamar vocês à responsabilidade de poderem ajudar um pouco mais, ajudar os irmãos lá nessa necessidade específica. E uma coisa legal é que em 1 Coríntios a gente vê Paulo praticamente só dando um esfrega nos irmãos lá da cidade de Corinto. Por quê? Porque os irmãos corintianos lá envergonham a classe, né? Eles literalmente pensam mais em si mesmos do que propriamente no todo na igreja de Cristo. Agora, em 2 Coríntios, a gente já começa a ver que o testemunho dessa igreja em Corinto já melhorou bastante. Então, o apóstolo Paulo agora tem esse desejo de passar pela Macedônia e pela Caia exatamente por conta disso. Então, ele segue o plano. Fala, eu entendo que eu tenho que ir para Jerusalém ajudar os irmãos, vou passar pela Macedônia e pela Caia, e depois eu entendo no meu espírito que eu devo ir para Roma. Deus está querendo me levar para Roma. Então isso é algo que já estava meio resolvido dentro dele, algo que ele estava trabalhando no seu entendimento. Aí a gente chega no verso 22. E, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Então, nesta caminhada, ele ainda envia os seus 2 discípulos, entre aspas, à frente, para já começar a preparar essa coleta, sei lá como é que eles vão fazer esse negócio, já preparar ali os irmãos para juntarem os recursos, dizendo que dali um pouco ele iria passar. Esta referência que Lucas coloca aqui, e ficou ali por algum tempo na Ásia, é mais uma dessas referências que deixam para a gente assim uma confusão danada, né, meus irmãos? Porque se a gente tinha mais ou menos um retrospecto cronológico aproximado até aqui, toda vez que ao invés de falar em anos ou falar em acontecimentos históricos que a gente tem como conferir, ele fala ficou muito tempo ou algum tempo, a gente não sabe se isso foi algumas semanas, alguns meses ou quem sabe às vezes até 1, 2 anos. Então nós perdemos mais uma vez a cronologia aqui, Lucas não está preocupado com isso, né? Então ele ficou algum tempo na Ásia. Verso 23. No verso 23 a gente tem uma curiosidade histórica aqui, que tem a ver até com algumas coisas dos nossos dias, né? Verso 23. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives da prata, por nome Demétrio, fazia de prata nichos de Diana e não dava pouco lucro aos artífices. Então o que aconteceu, meus irmãos? Surge aqui na história uma revolta por parte de um ourives, de um artífice, né? Que no caso aqui está mexendo com ouro, com prata, com esse tipo de material precioso, com relação ao crescimento da fé em Cristo Jesus na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela é famosa na antiguidade por conta do templo da deusa Diana, né, que para os romanos recebe o nome de Ártemis. E para nós é a Mulher Maravilha. Muito curioso isso, né? É a mesma figura mitológica, é a mesma figura histórica. Por isso que eu falei que tem a ver até com os nossos dias, né? Há um resgate nos nossos dias dos valores de natureza mitológica, até religiosa mesmo, que envolvem o feminino. Vocês lembram que eu falei que a gente vai ver posteriormente, quando o apóstolo Paulo coloca de maneira muito enfática algumas orientações. Ele diz assim,
eu não autorizo que as mulheres ensinem na igreja. Ele não está falando isso como uma regra normativa para todas as igrejas, mas ele está falando em um contexto específico onde há o culto à deusa Diana. E a gente já leu um pouco sobre essa questão desses cultos femininos feitos aqui anteriormente, onde as sacerdotisas são também prostitutas. Então o negócio envolve coisas sexuais, envolve dinheiro, envolve tudo que é o oposto daquilo que é a fé em Cristo Jesus, que está para ser pregado. Quando essas pessoas se convertem ao Evangelho, nós temos que entender, meus irmãos, que reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador é uma coisa, mas se livrar do ranço religioso, de tudo aquilo que você viveu uma vida inteira, é outra coisa. Nós sofremos com isso aqui na nossa experiência como igreja. Quando converte alguém mesmo, que converteu do nada e vem andar com a gente, costuma ser muito mais tranquilo do que quando vem alguém de uma outra igreja. E quando vem de uma outra igreja muito zoada, dá mais trabalho ainda. Porque às vezes a pessoa foi tão doutrinada em legalismos, em pressões de natureza religiosa, coisas que têm aparência de sabedoria, mas que a própria palavra diz que não tem poder nenhum contra a sensualidade. Quando essas pessoas às vezes vêm andar com a gente, aprender a ser livre de maneira responsável em Cristo Jesus é um exercício imenso. Às vezes leva anos e anos para que a gente consiga se relacionar com essa graça de Deus de uma maneira madura. Então é complicado. Agora imagina nesse contexto aqui na cidade de Éfeso, onde os homens são nada, porque os homens são literalmente uns bananas, e as mulheres são as sacerdotisas, e aí agora esse povo chega em Jesus, e as mulheres naturalmente tomam a frente, querem falar e querem fazer tudo, e os homens não querem fazer nada, e aí Paulo tem que vir fazer um ajuste cultural. Então isso gera estresse mesmo, tá, meus irmãos? Mas como eu disse, esses textos não são de natureza normativa. Nós não podemos afirmar que na igreja de Cristo mulher não possa falar, ou mulher não possa ensinar. Não é desse jeito que funciona, né? Como eu disse também quando a gente citou essa referência mais para trás, a gente poderia dizer que em alguns contextos tem uns homens que tem que calar a boca também. Porque na verdade quem tem que falar? Quem tem que falar é quem tem entendimento acerca daquilo que está falando. O restante das pessoas tem que às vezes baixar um pouco a bola, porque toda a nossa experiência de vida não tem às vezes nada a ver com aquilo que é essa proposta do Evangelho, tá? Então, meus irmãos, houve aqui um grande tumulto, só que o tumulto aqui envolve o quê? Interesse financeiro. Esses caras que fabricam ali os nichos com a imagem da Diana, né, ela é uma amazona, ela é uma caçadora, uma guerreira, é a história da Mulher Maravilha sem pôr nem tirar, sem brincadeira. Tem uma forçação de argumento ali, mas se você pesquisar você vai entender o que eu estou falando, né? Ela é filha de Júpiter, né, que é o Apolo. Então o que acaba acontecendo? Essa figura dá muito lucro para os caras que fabricam as imagens. E o templo da Diana é exatamente na cidade de Éfeso. E para piorar o negócio, gente, o templo não é pequeno não. Vocês já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo antigo? O templo da Diana é uma dessas 7 maravilhas, né? Não existe mais. E detalhe, a gente só tem registros mesmo, sem ser assim de textos, da gente poder falar assim, onde que está esse negócio, dos alicerces do que sobrou desse templo. Agora, esse local de devoção é um local muito interessante, porque a gente vai vendo que há alguns elementos ali de natureza meio supernatural, eu não diria sobrenatural, a gente já vai chegar lá para explicar, que fazem com que haja razão para a devoção naquele lugar. Então, esse Demétrio está em crise, porque o negócio dele está entrando em declínio. A gente não viu em ocasião nenhuma aqui, nenhum dos apóstolos falando contra esses outros deuses que as pessoas supostamente creem. A gente não viu de maneira nenhuma essas pessoas dizendo, não gastem o tempo de vocês frequentando esses templos. A única coisa que esses homens fizeram foi pregar o Evangelho de Cristo Jesus, falando a verdade. Falando a verdade, as pessoas naturalmente foram discernindo que não dá mais para viver na mentira, e isso começou a afetar os negócios. Então, nós podemos tirar aqui por base que o número de pessoas que aderiram à Igreja de Cristo se tornou tão expressivo que os caras começaram a sentir no comércio.
É interessante isso, né? Então, o fruto da igreja ali na cidade de Éfeso é muito numeroso, né? Bom, verso 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Até aqui, tudo que ele está pregando, que ele está falando aqui, é verdade, né? O Paulo realmente diz isso. Verso 27. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, gente, a gente vê aqui que esta é a grande crise deste artífice. E o que ele faz? Chama o sindicato dos artífices de imagens da deusa Diana, vamos fazer uma assembleia extraordinária, juntar todos da categoria aqui, para a gente zelar pelos nossos interesses. E qual é o interesse? O interesse é, se esse cara está fazendo com que pessoas parem de comprar as nossas imagens, então nós precisamos arrumar um jeito de derrubar esse cara aí. Então, meus irmãos, tem jeito, né? O tal do dinheiro é um problema. E tem gente que acha que essa questão do dinheiro com a fé é uma questão nova. Não é não, viu, gente? A gente já tinha o Judas que roubava lá do ministério de Jesus, e a gente tem até nas outras expressões de natureza religiosa interesses financeiros. Então, quando a galera hoje às vezes fica dando chilique, né, falando assim, não, porque o mercado gospel, eu falo, gente, tudo que tem alguém que compra, começa a aparecer gente que vende. Isso é meio óbvio, né? Então a gente não adianta também tomar nojo do todo. A gente precisa andar com coerência. Porque daqui um pouco, né, vai aparecer gente querendo vender exatamente aquilo que você está procurando. Vender a palavra boa de ouvir, vender a água que vem do Rio Jordão, o tijolinho mágico e essas outras coisas todas, conforme o interesse das pessoas, tá? Então, cuidado. Aqui os próprios artífices estavam sofrendo, porque o negócio deles estava caindo em descrédito, né? Uma curiosidade, quando o verso 27 diz que ela é conhecida em toda a Ásia e no mundo, né? Estima-se que essa adoração à deusa Diana ocorria em mais de 30 regiões diferentes do mundo antigo. Ou seja, ela era muito popular na época mesmo, viu, gente? Principalmente considerando esse panteão de deuses que existe no mundo antigo. Tanto que ela, quando é levada pelos romanos para Roma, porque tudo que eles aprendem de Deus eles levavam para Roma, ela ganha esse nome de Ártemis, né? E ela também se torna uma deusa expressiva lá, né? Essa deusa dessa feminilidade independente, né? Ela não depende de homem para nada. É a Mulher Maravilha, literalmente. Verso 28. E ouvindo, então quando os seus companheiros ali de profissão, né, ouviram, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Então é muito bom, né, gente? Mexeu no bolso, mexeu no interesse particular, o povo fica crente, né? Começa todo mundo a ficar bem religioso e defender ali o seu próprio interesse. Verso 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então o que aconteceu aqui, gente? Esse povo começou a gritar, e começou a ir para a rua, e começando a arrastar uma multidão, e fica parecendo aquele tipo de manifestação pública que a gente tem muito nos nossos dias, né? Você pega qualquer manifestação na rua e você vai entrevistar as pessoas e falar, vocês estão manifestando pelo quê? Aí você entrevista 1000 pessoas, tem 1001 motivos diferentes. Parece que a gente não consegue ter unanimidade em nada. E tem muita gente que usa isso de maneira manipulativa, que é o que a gente vai vendo aqui. Então os caras começaram a gritar essa questão da Diana, e aí todo mundo que simpatiza com a Diana, sem saber qual é a real razão do protesto deles, vai encorpando essa manifestação.
E o texto diz no verso 29 que eles foram ao teatro. Essa zombaria toda que esses ourives aprontaram, né, se torna um movimento público e vai para esse teatro, que é como se fosse uma arena com uma arquibancada ao ar livre, e que, segundo os historiadores, comporta mais de 20 mil pessoas. É um senhor auditório, né, gente? 20 mil pessoas é muito grande, né? Que tamanho tem essa cidade para ter um auditório para caber 20 mil pessoas, né? Então é uma cidade grande, né? O curioso é que no verso 29 diz que os caras pegam 2 sujeitos que andavam com Paulo. Então, como eles não acharam o Paulo, porque o Paulo não estava na ocasião ali dando sopa, eles pegaram o Gaio e o Aristarco, companheiros de Paulo na viagem, e arrastaram para lá. Pegou qualquer um e vamos ver o que a gente faz com esses caras aqui. No verso 30, a referência aqui é de que os seus companheiros ali, os seus discípulos, né, os discípulos que estavam junto com Paulo, não permitiram que ele aparecesse no meio dessa bagunça toda, no meio da multidão. Porque o Paulo, gente, toda vez que ele vê uma confusão, o que a gente tem de testemunho até aqui é que o Paulo corre para a confusão. Toda vez que ele vê um ambiente onde tem gente discutindo alguma coisa, ele gosta de ir lá no meio para falar, posso dar a minha opinião? E aí no meio desse momento, se alguém der uma oportunidade para ele dar a opinião dele, ele ia lá e pregava Cristo Jesus, custe o que custasse, né? Então, nessa ocasião, a hora que ele ficou sabendo, 2 dos nossos foram presos por causa de uma falsa acusação, não, eu tenho que ir lá. E aí os próprios discípulos dizem, não vai não, fica aqui, você é doido. Já está com a cabeça a prêmio lá em Tessalônica, já vem arrastando uma história aí de gente perseguindo a gente em vários lugares. E agora você vai aparecer lá? Não, fica quieto. Aí a gente chega no verso 31. No verso 31, a gente vê que mais pessoas, além dos discípulos, também intercedem em favor de Paulo. Diz assim, também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse ao teatro. As autoridades que cuidavam daquela província ali, elas zelavam pelos interesses de Roma, de modo que houvesse livre comércio na região, livre expressão religiosa, desde que 2 coisas não aconteçam. Não haja nenhum motim contra o governo de César e não haja nenhuma expressão religiosa que fale a respeito de um Deus como rei. Por isso que eu citei para vocês que toda vez que a gente vê no livro de Atos e também algumas das cartas paulinas, a ênfase da pregação é que Jesus é o Senhor, não o rei. Por quê? Porque se ele falar que é o rei naquela ocasião, ele está indo contra o reinado de César, isso já é motivo para a morte naquela época. Então, por conta disso, a igreja focou nesse outro elemento, falou assim, não, Jesus é o Senhor. César pode ser o rei, mas Jesus é o Senhor. Né? Então é engraçado porque virou um dos jargões que a gente fala, né? Adesivo de pôr no chevette, né? Jesus é o Senhor. E de fato Jesus é o Senhor, né? Mas Jesus é rei? É o rei dos reis. Ele está acima de todos esses reis que são temporais. Mas a gente vê que os discípulos aqui possuem um mínimo de inteligência, né? Eles não vão cutucar a onça com vara curta, sabendo que você pode ser preso e ser morto por causa de uma bobagem dessa. Então, literalmente, eles falam mais sobre o senhorio de Cristo, sobre todo o universo, para não entrar em conflito com o reinado do César. Então, o verso 31 vai falar sobre esses caras, que em algumas versões está descrito como os asiarcas, né? Autoridades que supervisionam a região, defendendo os interesses do imperador. Como eu disse, o interesse do imperador é só 2, impostos e submissão ao reinado. Então você pode ter sua religião desde que não bata de frente com o reinado de César. E desde que vocês paguem os impostos direitinho, o resto está tudo certo. Pode ficar de boa, os romanos não estão muito preocupados. Uma curiosidade é que aqui no verso 31 fala assim, alguns dos principais. A tradução aqui, meus irmãos, é um desafio técnico, né? Porque, na verdade, quando a gente pega essa expressão asiarca, que é o nome dado para esse tipo de autoridade ali, e quando a gente vai pesquisar como que isso funcionava, a região tinha só um desses.
Só um líder, só um destes principais. Só que o problema é que é o seguinte, o cara cumpria um mandato e saía. Depois Roma levantava outro. Só que aqueles que já foram líderes sobre a região, eles continuavam sendo tratados na região com muito respeito. Então, quando fala que os asiarcas, né, ou essas autoridades, ou os principais, a gente pode entender o seguinte, que não é necessariamente o cara que está governando naquela situação, mas é alguns daqueles que já governaram anteriormente, né, e que gozam de grande respeito, não apenas com aquele que é o líder, como também perante toda a sociedade. E o verso 31 diz, né, que alguns desses eram amigos de Paulo. E é interessante a gente pensar nisso, porque aqui nós estamos falando de um discípulo de Jesus, que querendo ou não, escreveu aqui metade do Novo Testamento, é o grande testemunho de avanço da igreja, e o verso aqui está descrevendo que ele é amigo de políticos. Uma coisa que nos nossos dias a gente tem uma aversão danada, né? Fala assim, rapaz, o pastor está andando muito perto daquele vereador e foi embora. Não, gente, nós temos que entender o seguinte, eu honestamente não acredito nessa ideia de que poder e dinheiro corrompam as pessoas. Eu não acredito. E eu não acredito isso por uma razão muito simples, porque Deus é todo poderoso e não existe ninguém no universo mais rico do que Deus e nele não tem corrupção nenhuma. O que eu acredito é que o poder e o dinheiro revelam a corrupção que já pode estar no nosso coração ou não. Então o apóstolo Paulo, ele consegue ser amigo dessas pessoas sem necessariamente corromper os seus valores. Porque o interesse dele é o quê? Pregar o evangelho. O interesse dele não é conseguir alvará para a igreja. O interesse dele não é conseguir um terreno ganhado da prefeitura para favorecer os seus interesses. E nos nossos dias nós vivemos esse desafio desse tipo de coerência. Porque eu falo um negócio para vocês, meus irmãos, tem uma coisa que às vezes os políticos dos nossos dias precisavam, era de um amigo crente, mas que fosse mais crente do que amigo. Tem que ser amigo, porque para botar o dedo na ferida, chamar de moleque, tem que ser muito amigo, né? Se você fizer isso com certas pessoas aí, você vai preso. Então tem que ser muito amigo, mas tem que ser crente, porque tem que ser alinhado com aquilo que é o interesse do evangelho, o interesse do Senhor, e não com os nossos interesses particulares de resolver os nossos problemas aí na nossa caminhada. Então, é interessante. Paulo é bem quisto aqui por esses homens que já foram principais na sua região. E esses caras fazem o mesmo pedido, falam, Paulo, não apareça lá, que o negócio lá tá nervoso, vai acabar sobrando para você, nós gostamos de você, então por favor, não vá lá. Verso 32, descreve então a natureza dessa confusão. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se juntado. É o que eu falei, parece as manifestações que a gente vê em todo mundo, em todas as épocas, né? Começa a aparecer uma galera gritando alguma coisa, tem gente que adere, sem às vezes parar para pensar no que aquilo significa. Aqui virou uma confusão danada, a ponto do próprio Lucas registrar isso, né? Verso 33, o verso 33 e o 34 registra para nós aqui uma coisa muito curiosa, o como que os judeus agora começaram a sofrer as consequências por conta daquilo que os cristãos estavam vivendo. Até então, meus irmãos, o judaísmo é a grande religião deste Deus que está sendo pregado. Só que a maneira de viver dos cristãos e o quanto isso tem afetado a sociedade fez com que agora a fé em Cristo apareça mais do que a fé dos judeus. E os judeus aqui preocupados em tirar a corda do pescoço e não serem incluídos no mesmo pacote, tentaram ser políticos ali e tentaram se descolar do que estava acontecendo ali. Diz assim, verso 33, então tiraram Alexandre dentre a multidão, Alexandre é um judeu, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Então chega lá um dos judeus da sinagoga,
segundo toda a tradição deles, um homem polido, um homem de Deus, levanta a mão para ver se todos fazem silêncio, e é cultura da época, né? Mesmo no meio de uma multidão dessa, a hora que um levanta a mão, todos os demais se calam e dá a voz para que aquela pessoa possa falar, um de cada vez, só que perceberam quem era o que estava levantando a mão, que era judeu, que era do mesmo Deus dos cristãos. Verso 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então os judeus aqui, gente, literalmente foram calados, porque falou assim, não, esses caras aí crêem no mesmo Deus daqueles cristãos lá, daqueles que são do caminho. E é verdade esse negócio. Por conta disso, os judeus já foram tirando o time de campo, essa manobra política, para que eles se descolassem daquilo que os cristãos estavam sendo acusados e pudessem então ficar de boa, não deu certo. Agora é estranho, né, gente? Para pensar. Há 2 propostas religiosas. Uma crê no mesmo Deus, o cristianismo. E a outra crê numa deusa que é uma coisa a maior aberração teológica para o judeu, a Diana dos Efésios. Na hora do vamos ver, na hora de zelar pelos seus próprios interesses, qual que os judeus resolvem apoiar? Apoia aquele da outra religião, simplesmente para sair do meio do sufoco. Então, mais uma vez, a gente vai vendo aqui um jogo de interesse. É ridículo isso. É ridículo, né? Mas não é anormal. Não há nada de novo aí debaixo do céu, tá? Verso 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Esse escrivão, gente, ele é uma autoridade mesmo. Ele é alguém, um magistrado, né? Uma pessoa que não apenas registra todas as coisas, mas como se fosse uma figura de uma autoridade local. O que acontece? Este cara consegue acalmar as multidões falando, olha, todo mundo sabe da Diana, todo mundo sabe do templo. Só que ele cita uma curiosidade aqui, né? Que é o que eu falei para vocês, que é um acontecimento supernatural, né? Não sobrenatural, mas supernatural. Não é uma coisa comum, mas é a razão pela qual o templo foi feito ali. Diz que a cidade de Éfeso é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter, né? Júpiter é o Deus Supremo, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, quando a gente lê toda essa expressão, se a gente for olhar no original em grego, toda essa expressão, a imagem que desceu de Júpiter, está escrita com uma só palavra. Esses são os desafios de tradução que a gente sempre enfrenta. E a galera às vezes fala assim, não, mas qual Bíblia é a melhor de tradução? Porque se o negócio tivesse traduzido ao pé da letra, não daria a nós o devido entendimento do que é o pensamento de uma pessoa dessa época. Porque eles acreditam que esse objeto de idolatria desceu do próprio Deus, desceu do próprio Apolo, que mora no céu, ali no Olimpo, e fez com que descesse essa imagem, né? A palavra ao pé da letra poderia ser traduzida como do céu, é a imagem do céu. Só que fica pobre para nós, historicamente falando. Porque você fala assim, mas que imagem é essa que veio do céu? Veio como? Historicamente, a gente consegue enriquecer um pouquinho a narrativa. O que nós sabemos? Nós sabemos, meus irmãos, que ali no local onde há esse templo, provavelmente, segundo os escritos que a gente possui, era um meteoro. Caiu um meteoro naquela região, de algum material muito diferente, uma coisa assim muito, como eu falei, supernatural, é natural, mas não é comum, e de tamanho expressivo, e por conta disso começou a peregrinação até que eles construíram o templo ali, em honra à tal da Diana. A razão é esse meteoro. Esse meteoro é a imagem da Diana, né? Não tem nada a ver com aquilo que a gente às vezes está acostumado, sei lá, de uma imagem mesmo, algo esculpido ou algo parecido, tá?
E, gente, vocês sabem como é que funciona, né? Vocês lembram de uma época que o povo via a imagem de Jesus no pão de forma, via a imagem de Jesus no vidro da janela, né? Quando você quer ver uns negócios, você vê onde você quer. É uma coisa absurda, né? Então aqui não é diferente, né? A história da Nossa Senhora Aparecida é estranho, porque é o seguinte, ela foi achada dentro d'água, né? E a própria coloração, o fato da imagem ser escura, é fato por conta da imagem ter ficado mergulhada na água por muito tempo, né? Aí ao invés de se averiguar como que essa imagem foi parar lá, simplesmente virou uma imagem. Pegaram, construíram a igreja e está lá o negócio. Apareceu, por isso que é Aparecida, né? Muito, muito doido isso, né? Então, no geral, a gente vê aquilo que a gente quer ver, né, gente? Muito complicado esse negócio. Por isso que eu falo para vocês, cuidado demais na nossa relação de espiritualidade com essa galera que quer ficar vendo anjo em lâmpada. Porque você ficar olhando muito para a lâmpada aqui, principalmente essas 8 aqui, você vê uns anjos batendo asa aqui, as luzes é muito forte. Então, não estou negando o sobrenatural, não estou dizendo que Deus não mova, que Deus não dê visões, que Deus não fale, lógico que fala. Só que eu vou te falar um negócio, meu irmão. Deixa Deus fazer do jeito dele. Não fica procurando, não, porque você pode forçar o argumento. Tem gente que me escreve toda semana falando assim, eu tive um sonho, aí eu queria saber o que significa. Falei, significa que você comeu muito antes de dormir e dormiu de barriga cheia, aí sonha. Porque na Bíblia fala, né, que os jovens terão visões, é os velhos que sonham. Tá? Então, se jovem está sonhando, está errado. Tá? Jovem tinha que ter visão. Obviamente, estou exagerando, né, irmãos? Agora eu estou dizendo o seguinte, eu tive um sonho, eu acho que Deus está querendo falar comigo. O que você tem que fazer? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus, não era assim que funcionava? Quando a gente pega o José, que é o grande interpretador de sonhos lá do Antigo Testamento, não se confirmava a história em um único sonho. Lembra do faraó, quando vem contar os sonhos para ele? Fala assim, olha, eu tive um sonho, depois eu tive outro sonho, depois eu tive outro sonho. 3 sonhos diferentes, em 3 ocasiões diferentes. Aí ele, como é um homem instruído por Deus, movido pelo Espírito, ele fala assim, os 3 sonhos significam a mesma coisa. Então, se Deus quer falar com você, meu irmão, não fique preocupado em perder a mensagem. Se Deus quer falar com você, Ele vai falar com você, tá? Se você estiver ocupado naquele momento, Deus vai dar um jeito de falar com você. Então, busque em Deus, não fica procurando anjo em lâmpada não, que isso é perigoso. Vamos lá. Verso 36 em diante aqui, 36 a 38. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos e nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. A palavra sacrílegos usada aqui, né, dizendo assim, esses homens não estão cometendo nenhum tipo de sacrilégio, a palavra sacrílego pode ser traduzida por roubador de templo. Não é alguém apenas que debate a questão dos deuses no aspecto do pensamento, da ideia. É alguém que literalmente vai lá para saquear aquilo que há dentro de um templo. Essa é a natureza da palavra sacrilégio, tá? Mas esse cara aqui, ele está defendendo isso. Ele fala assim, olha, o que esses caras estão pregando, nem está considerando a Diana, nem está considerando nada. Esses caras não são gente que estão indo lá com interesse no templo para ganhar alguma coisa ou para obter alguma coisa ali de maneira fraudulenta. E mais, se vocês aí, o Demétrio e a turma, né, o sindicato dos ourives, acha que tem alguma coisa errada, procure as vias legais. As vias legais, meus irmãos, estavam estabelecidas em todo o Império Romano. O Império Romano, para estabelecer a paz, quando coloca os seus governantes ali, ou aqueles que vigiam o governo local, ele é implacável com relação à aplicação da justiça. É óbvio, né, meus irmãos, que o Império Romano é muito grande, então muita corrupção sempre vai haver, porque os caras também não querem nem saber dos pequenos detalhes. Como é que você toma conta do império que toma quase o mundo antigo inteiro, né, ficando cuidando de minúcias? Não tem jeito.
né? Mas existem as vias legais. Então, se um comerciante tem uma crise com outro, se um vizinho está brigando com outro, ele tem os magistrados locais. E a autoridade romana vai supervisionar. Então, vai lá e procure o canal competente natural. E ele até fala aqui, né? Existem audiências e os procônsules. Vão lá e vocês acusem uns aos outros. Processem um ao outro lá. Ué. Processem. Verso 39. E se alguma outra coisa demandais, né, se vocês querem mais alguma coisa além disso, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. O que esse cara aqui está chamando a atenção? Ele está dizendo assim, essa reunião de vocês aqui, ela é irregular. Então vocês estão aqui fazendo essa muvuca toda, juntou essa galera toda no teatro, uns gritam uma coisa, outros gritam outra, mas será que vocês não estão prestando atenção que quem está cometendo um crime aqui é vocês? Porque o Império Romano não quer nem saber. Toda vez que vem uma confusão dessa, eles mandam o exército e falam assim, vai lá e resolve. E aí resolve mesmo. A gente fez trabalho durante alguns anos no sistema penitenciário aqui, né? Um dia a gente entrou na cadeia depois da rebelião. E aí os caras cortaram a cabeça de um morto. O cara faleceu, era um senhor já de idade, faleceu à noite. E aí eles não tiravam o corpo de dentro da cela. E as celas são cheias, né, gente? É para ter 6, tem 12, né? Então tem um revezamento para dormir, quem pagar vai ter cama, quem não vai dormir para o chão. É um esquema todo, é um outro mundo aquilo lá, né? Mas você imagina que morre um cara lá dentro, aí os caras chamam os agentes, e os agentes, por alguma razão, não deram muita bola, querendo sacanear os caras, deixaram eles com o corpo até de manhã cedo. De manhã cedo, a hora que eles abriram a cela para tirar o corpo, os caras tinham cortado a cabeça do morto, e aí fizeram rebelião, prenderam a gente, jogaram bola com a cabeça do morto. Aí o povo vira bicho mesmo. Você começa a tratar os caras igual bicho, eles acreditam. Aí você botar a mão lá dentro, arranca o braço. É desse jeito que funciona. Aí, rebelião, queima colchão, abre todas as celas, aquela bagunça toda. Aí o que as autoridades fazem? As autoridades vão lá e fazem um carinho nos caras. Né? Chegou o pelotão de choque, abre, entra e faz um carinho. E depois que fez o carinho, todo mundo intoca nas celas, para apanhar menos, e fica quietinho, quietinho. E aí o pelotão sai, e ainda dá uns 2 dias, para depois eles começarem a entrar e fechar as celas de novo. E aí a gente chegou logo nesse dia, depois que eles receberam um carinho. Né? E foi muito engraçado, porque estava bom demais para pregar, gente. Estava todo mundo quebrantado. Alguns estavam quebrados mesmo, né? Cada mancha roxa, o cara levava um tiro de bala de borracha, se pega em cheio, a mancha é desse tamanho. Se pega de raspão, corta igual bala. Coisa de doido. Fora as pancadas nos braços, para tudo quanto é lado, dos cacetetes que os caras levaram. Não, apanharam demais. E quando a gente chegou, a gente não vê televisão, né? Não sabia que teve rebelião. Aí nós chegamos lá, os irmãos, os agentes falaram assim, não, vocês não vão entrar não. Teve rebelião ontem, vocês não ficaram sabendo, tal. Aí contou essa história toda para nós. Aí os caras viram a gente, porque a gente já estava lá dentro, estava 2 portões de entrar no pavilhão. Aí os caras viram a gente e falaram assim, não, deixa os irmãos entrar, deixa os irmãos entrar. E aí a gente assim, lá, estão dizendo que é para deixar a gente entrar. Só que eles não estavam nas celas, como era normal você visitar a cela por cela, estava todo mundo solto. Aí, pedindo para nós entrar. Aí os caras virou e falou, se vocês quiserem entrar, por conta e risco de vocês. Aí nós, bora, né? Aí abriu, entrou nós lá, e foi dos dias mais legais de pregar o evangelho. Estava todo mundo muito quebrantado ali, sabe? Naquele dia, lágrimas correram nas pessoas, porque na hora que o cara não sabe se vai viver, sabe? Um quebrantamento vem mesmo, né? O Império Romano, meus irmãos, você imagina que é muito pior do que qualquer expressão que a gente possui de autoridade nos nossos dias. Eles se virem algo que afeta os seus interesses, eles vêm para matar uma multidão mesmo. Desde que o resto fique quieto e volte para a sua vidinha pacata, esse é o interesse deles. Né? Então, na verdade, esse escriba, esse escrivão, ele quando fala, olha, nós estamos cometendo aqui um ajuntamento irregular, ele está lembrando os caras de qual é a punição
se Roma olhar o que eles estão fazendo com olhos ruins. Então, é um homem sensato aqui no meio do processo todo, né? Verso 40 e 41, na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, e não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E dito isso, despediu o ajuntamento. Ou seja, este homem sensato lembrou eles que este ajuntamento feito na bagunça, gritando coisas que o Império Romano está se lixando, poderia se tornar um crime de sedição. Crime de sedição, meus irmãos, que é se revoltar contra o Império Romano, a punição é cruz, é crucificação. Tanto que esta é a punição que veio sobre Jesus. Jesus, embora ele é denunciado pelos judeus, quem executa a pena são os romanos. E qual é a acusação que foi colocada na cruz em cima? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que isso é uma denúncia? Porque ele está se afirmando rei. E o único rei que pode haver é César. Então aqui, esse cara usando da sabedoria que possui, do conhecimento que possui da política dos seus dias, faz com que a galera pare para pensar e acabe aí um pouquinho esse ajuntamento. Interessante, né, gente? Bem interessante essa história toda. É isso daí. Mais para frente, quando a gente voltar a falar da cidade de Corinto, e depois a gente falar também mais detalhadamente sobre essa questão da Diana e da influência sobre as demais igrejas, a gente vem esmiuçando essa questão desse sacerdócio feminino como um problema, tá? E como eu disse, lembre-se disso, as cartas paulinas, elas possuem muito mais esse caráter corretivo do que normativo. Então é muito perigoso quando a gente lê uma instrução tirada do contexto, sem entender o porquê aquilo foi dito, e a gente tentar produzir uma doutrina a partir daquilo, né? Porque o mesmo apóstolo Paulo, que falou com relação às mulheres que prestavam culto aqui a Diana, ele também fala com relação aos homens e outras coisas, né? Paulo fala que não é costume na igreja de Cristo que os homens usem cabelo comprido, que isso é uma afronta. Então tem gente que poderia pegar esse mesmo texto, mas é incrível o como que a gente pega os textos que nos convém e os que não convém a gente joga para debaixo do tapete, finge que não existem, né? Então todo mundo adora o texto das mulheres submissas aos seus maridos, mas ninguém quer dar a vida pela sua esposa da mesma maneira que Cristo dá pela igreja. Essa parte a gente esquece, que aí começa a ficar caro demais, né? Aguentar as dores no próprio corpo. A gente quer dar as dores no corpo da esposa, né? Ou na moral, no ânimo, na alegria. Então, que Deus nos dê sabedoria nisso daí, viu, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por meditarmos na sua palavra, por pensarmos em tudo aquilo que o Senhor tem para dizer a nós através dessas histórias, que nós possamos, Senhor, buscar a coerência, buscar, Senhor Deus, a sabedoria para sabermos como viver essas verdades, de modo que o seu evangelho seja suficiente, para que a gente se preocupe com aquilo que nos foi confiado, que nos preocupemos, mas que possamos descansar no restante das coisas, sabendo que é o Senhor que faz com que a sua palavra chegue ao coração daqueles que o buscam. Em nome de Cristo Jesus, Pai, oramos e agradecemos por tudo que o seu Espírito tem ministrado a nós. Amém.